Eu Claro. acho que quando a gente fala de custo, é a grande ponto de atenção que a gente já começa, é orçamento, né? E existem duas formas básicas e duas metodologias para você fazer um orçamento da obra. Primeiro, é o método da correlação, né? Ou orçamento paramétrico, que é também comumente chamado, que é um método em que você orça com base em parâmetros específicos. A gente tem CUB, né? Que é custo unitário básico da construção civil, a gente tem índices específicos, mas, em geral, o método da correlação ele vai trazer parâmetros para que você possa orçar a obra. E por que isso? Né? Porque existe método da correlação e método da quantificação, que é o que a gente vai se aprofundar mais aqui hoje. Mas exatamente porque, como eu digo, né, a engenharia civil, né, a construção civil, ela entrega o produto. Mas para Sim. entregar o produto existe o processo. E é um processo que ele tem um tempo específico relativamente longo. Ela tem um processo de conversão que envolve muitos recursos, pessoas, materiais, equipamentos. E isso não tem de bate-pronto assim, né? Você não consegue ter uma tabela padrão, né, exata para o tipo de construção. Então, das duas, uma. Ou você faz uma correlação baseada em parâmetros, né, específicos, aceitáveis, de acordo com o padrão da sua edificação, o tipo da sua edificação, a localidade da sua edificação, ou você vai, de fato, ter uma quantificação. Então, é o que eu sempre digo, orçar é construir a obra no papel. Então, isso já é o primeiro gatilho aí para a gente ver a importância disso daqui. Porque muitas vezes, não passa o orçamento, tem que agilizar. E o cliente cobra da gente isso, né? Pô, Verdade. cadê o orçamento? Me dá o orçamento. Cadê o orçamento do projeto? E, na verdade, a gente já precisa começar a entender aí que orçamento é uma fase detalhada, é uma fase que você precisa ter muita atenção, que você vai construir a obra no papel. E trazendo esses dois métodos, né? Vamos falar aqui hoje um pouco do método de orçamento de quantificação, que de fato é esse que a gente conhece, com índice, com composição de custo unitário, onde você identifica o serviço. Mas já aí, já começa uma atenção para a galera, né? Porque o orçamento, ele envolve também um planejamento, como a gente já falou, e aí já começa a possibilidade de você evitar diversos furos na execução, né, Wagner? Não, com certeza, Gabi. O orçamento é a bíblia do gestor, né? É a bíblia do gestor. É necessário ter um bom orçamento. Porque a partir do momento que você tem um bom orçamento, você sabe quais são os valores que você orçou e quantificou naquele projeto. Você até falou, pô, é R$ 1.300 no metro quadrado de área construída de um orçamento. Você chega a esse número macro porque você detalha isso em um orçamento detalhado que você consegue ter uma premissa do preço por metro quadrado. Então, o detalhamento do orçamento, a importância de um bom detalhamento, de você ter uma bíblia mesmo, que você siga e direcione o seu andamento no canteiro de obras é fundamental. Então, eu trago um segundo ponto, que é a unidade, o acompanhamento do orçamento durante a execução da obra. Porque, beleza, você fez o orçamento muito bem feito, você desenvolveu sua linha de base do seu orçamento, você fez todos os levantamentos quantitativos corretamente. É legal também na hora do orçamento você pensar em todas as interferências possíveis no seu canteiro de obras, porque a partir do momento que você começa a pensar essas interferências, você começa a quantificar itens que você não estava pensando no seu orçamento. E obra... Diga, Gabi. Eu vou até pegar nesse ponto, e desculpa te interromper aqui agora, até para a gente destrinchar essa etapa que você trouxe, que é muito importante para a galera fixar. Que etapas que compõem um orçamento? Vamos lá, passo a passo, plano de ação para você aí começar a entender. Primeiro ponto, você tem que entender o estudo das condicionantes do seu projeto, ou seja, o que vai envolver aquele seu produto que está sendo contratado, que está sendo especificado. O que a gente tem nos estudos das condicionantes, Gabriel? A gente tem todos os projetos arquitetônicos, as informações que você tem referente ao produto, à obra específica que você está orçando, né? Você tem as especificações que a gente traz aí do produto, como é que vai ser exigido, metodologia construtiva. Se a gente está falando de uma obra pública, você tem o edital. Esse edital ele vai te trazer ali os parâmetros que você vai precisar seguir, os parâmetros que você vai precisar de fato trazer para o seu projeto, né? E também outro elemento importante nessa especificação dessas condicionantes é a visita técnica. Ou seja, e aí visita técnica é legal porque é importante você entender o cenário, né? Se a gente está falando de uma reforma, ou seja, estou trazendo aqui para qualquer tipo de obra pública uma reforma, mas esses parâmetros você tem que começar a entender. De novo, o que eu estou trazendo aqui? Processo.
Ou seja, existe processo para você fazer orçamento. Depois eu estou trazendo alguns deles. Então, primeiro de tudo, começa você entendendo muito bem o estudo dessas condicionantes. Mas, então, estudo das condicionantes é o primeiro. E eu estou detalhando aqui, Wagner, porque você trouxe um negócio muito legal, que é o acompanhamento de custo, e eu vou trazer esse ponto aqui para a gente construir até chegar nessa unidade de acompanhamento. Certo. Beleza? Depois que você estudou as condicionantes, você vai chegar na composição dos custos, certo? Composição dos custos. O que é isso? Bom, aquilo que de fato você vai precificar o serviço. Então, antes de você precificar o serviço, você precisa identificar quais são os serviços que você vai executar. É isso até que a gente tem, que é o bônus que eu acabei de falar, a listagem dos serviços executivos. Quais são os serviços que precisam ser realizados para executar essa obra? E aqui tá, você tem que ter um bom detalhamento de serviço para você não deixar passar nada. Porque se não está no seu orçamento, o cliente não contratou, vira aditivo, é incômodo depois. Certo? Então, identificação desses serviços. Depois que você identificou os serviços, você tem que quantificar esse serviço. Como é que é o quantitativo? Você vai ter que fazer o quantitativo. Como é que você faz o quantitativo? Bom, mediante projeto, né, mediante medição em loco. Então, você vai começar a trazer esses cenários tangíveis para o seu orçamento. Identificou o serviço, faz o levantamento quantitativo. Estou fazendo aqui passo a passo, até anotei aqui para vocês receberem esse conteúdo de forma alinhada. Segmentada, né? Segmentada. E o cara entender todo o passo que precisa fazer. Verdade, boa. Depois você vai discriminar em custo direto e indireto. Gabriel, isso aí na faculdade, o que é custo direto, o que é custo indireto? Bom, tem muitas nomenclaturas, né? Um é que está associado diretamente ao serviço que vai ser executado e tal. Uma nomenclatura que eu gosto, e assim que a gente pode utilizar aqui, é o seguinte: custo direto é aquele que pode ser apropriado a uma unidade específica que vai ser executado, que está diretamente relacionado ao produto. Ou seja, se a gente está falando do seu produto final, você tem uma unidade de custo que ela pode ser de fato apropriada à entrega do produto, ela pode ser associada a uma unidade específica, a um serviço, a uma entrega que tá dentro do escopo do produto. Custo indireto é aquela que não pode ser associada, tá, a o custo específico, né, uma unidade específica que está ligada ao escopo do produto. Exemplo, a energia elétrica do seu canteiro, a sua equipe administrativa. Outra coisa importante, o custo indireto, poxa, aquela que você não pode apropriar, né, como é que você vai trazer ali a questão da engenharia, do seu administrativo na sua obra? Ele não está diretamente ligado ao escopo do produto, ele faz parte do seu processo, então ele é custo indireto. Então essa é uma nomenclatura para você já começar a tangibilizar. E depois, cotação de preço, ou seja, seus materiais, né, como é que está o preço do mercado, e também, certo, os seus encargos trabalhistas, outra coisa que você já se atenta na hora do orçamento para não ter surpresa depois. Eu já cometi esse erro, é normal cometer esse erro no começo do processo, então se atente aos encargos trabalhistas, se atente às legislações, aos custos que eles às vezes não estão tão claros, né, para eles compor o seu orçamento, e aí você não tem uma surpresa na hora da medição, na hora do imposto, né? Isso de fato pode drenar o seu lucro. Depois, beleza, definido aí a sua composição de custos, você já identificou o seu produto, você já vai fazer uma composição de custos, você vai fazer o fechamento do seu orçamento. Fechamento do seu orçamento, eu estou falando aí, definição da lucratividade, certo? Perfeito. Aplicação do BDI e cálculo e soma dos impostos reincidentes. Aí você já começa a trazer o quê? A visão de negócio para o seu orçamento. Bom, qual vai ser o lucro? Lembra que eu falei no começo da live que o produto da construção civil ele proporciona, né, de fato, diversas análises e especificidades de acordo com o objetivo da organização? Olha que legal o paralelo que eu quero fazer aqui. Por quê? Porque isso está muito associado também com o objetivo da sua empresa. Isso é nicho de empresa. Por isso que estratégia ela tem que estar no seu negócio. Claro que uma empresa que constrói R$ 1.300, R$ 1.400 um metro quadrado, um exemplo, isso não é preço. Não vá tomando esse preço como preço padrão para qualquer obra, não. Não, depende do tipo de projeto. Se é alto padrão, se é médio padrão, exatamente. Eu estou falando de um caso real que esse foi, em média, o preço da construção. Por favor, vale a pena ressaltar aqui. Mas foi construído em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 um metro quadrado e foi vendido a R$ 23.000, R$ 24.000 um metro quadrado. Olha que diferença. E estava sendo contratado e comprado por clientes. Agora, olha que curioso. Isso é nicho, isso é objetivo da organização, isso é estratégia de negócio.
Como? Quando a gente está falando em empreendimentos Minha Casa Minha Vida, empreendimentos populares, empreendimentos industrializáveis, você não tem essa margem, aí você ganha na eficiência operacional, né? Na redução do seu custo no seu processo. Então, essa parte de fechamento do orçamento, o que ele vai te trazer? Ele vai ter que estar alinhado com o objetivo da sua organização. Você tem que estar entendendo qual é o nicho do seu negócio, qual é o nicho do seu mercado, quem é o seu cliente, qual imposto está associado a isso, né? Se você vai ser contratado, e aqui a gente está falando de obra, execução, mas se você for, se a gente estiver falando de serviços de engenharia, projeto, é um imposto. Se você está falando de construção, é outro imposto. Então, você tem que estar ligado nisso na hora de você fechar seu orçamento. Beleza? Opa, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe já uma tangibilização do orçamento. Ah, Gabriel, onde é que entra? Eu gosto muito desse papo de orçamento, até já trabalhei com isso também, então eu gosto de se deixar aqui, a gente vai... Você me corta, viu, Wagner? Se deixar aqui, a gente vai falando. Mas onde é que entra aquela fase de índice, Gabriel? O que é importante ter? Bom, exatamente naquela fase de composição de custo unitário, né? É ali que você vai começar a tangibilizar o seu índice, né, de execução para cada serviço, índice de produtividade associado também com o índice de consumo aí que você vai ter para cada material, para cada serviço dentro do seu canteiro. Qual é o ideal? O ideal é que você tenha seus próprios índices, o ideal é que a sua empresa tenha seus próprios índices. O ideal é que você, o engenheiro tenha. Ah, mas e se eu não tiver? Bom, existem aí diversos bancos de dados referenciais, Sinap, Cicro, Orce. Qual é a ressalva que eu faço? Nem sempre eles vão estar totalmente alinhados com o preço da sua região, o preço do material na sua região, o preço da mão de obra na sua região. Então, eles precisam ser feitas análises correspondentes, né?